Olá, pessoal lindo do YouTube, bem-vindos ao Boas Opções no nosso vídeo setorial. Esse vídeo setorial eu faço a cada 2 semanas, não há necessidade de fazer mais, mais intensamente do que isso, poderia até ser feito uma vez por mês só, mas eu gosto a cada 2 semanas. E o objetivo é mostrar aquilo que a teoria de Dow mostra e traz para a gente já há cento e tantos anos e que funciona, em que nós devemos trabalhar o índice geral, o índice setorial e o ativo que nós queremos operar, quando todos esses três gráficos estiverem indo na mesma direção, nós temos uma ampla margem de possibilidade de acerto e é por isso que a gente deve trabalhar sempre dessa forma, tá? A maior parte das pessoas não faz isso. E é também por esse motivo que a maior parte das pessoas simplesmente perde dinheiro no mercado. Um dos muitos motivos, né, é que as pessoas simplesmente falam que são analistas gráficos. Eu sou grafista, eu faço análise técnica, não sei o quê, mas o cara não tem o menor conhecimento daquilo que é o essencial sobre análise técnica. É a mesma coisa que você fala que você é cristão e jamais na sua vida ter lido a Bíblia. Tudo que você fez foi ali um catecismozinho e pronto, é aquilo ali. Não, não é aquilo ali. A Bíblia é muito mais extensa, muito mais profunda e extensa, né? E muito mal comparando, claro que a análise técnica e a Bíblia são duas coisas assim, completamente diferentes, mas no nosso caso, que é muito mais modesto, o cara quer ser analista gráfico, mas ele não quer entender a teoria por trás do negócio. E aí ele simplesmente acha que vai bater o olho no gráfico, vai resolver a vida dele e vai ganhar muito dinheiro. Lamento te informar, mas não é verdade. Tá bem? Então aqui nós vamos trazer a análise gráfica de acordo com a teoria de Dow para todo mundo poder ver. Eu divido os índices em. Tem alguns no Brasil índices setoriais específicos, setor da construção, setor de eletricidade, setor disso, setor daquilo, e existem índices gerais, dos quais o mais comum e aquele que é internacionalmente reconhecido é o Ibovespa, que não está nessa tela porque foi analisado ontem. Aos sábados eu faço todos os sábados um vídeo chamado vídeo semanal. E aí eu faço análise semanal e diária do Ibovespa. E aí quem quiser ver, quem quiser entender como está a nossa bolsa, efetivamente do ponto de vista do Ibovespa, vê o vídeo de ontem, é rapidinho. Para esse vídeo, assiste o outro, depois volta aqui e continua com esse. Beleza? Aqui estão outros índices, tá? Que são também construídos pela B3 com critérios diferentes do Ibovespa, mas cada um deles tem a sua utilização, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, é um índice industrial, aqui temos o índice de agronegócio, aqui tem o Small Caps, que é um outro índice que envolve ações muito líquidas, mas menos líquidas que as principais do Ibovespa. Aqui temos as ações que pagam bons dividendos, é um índice específico, tá? O IDIV é um índice só das ações que pagam dividendos de forma recorrentemente, tal, não sei das quantas. Aqui temos um índice de fundos imobiliários, mas não aquele o comunão lá, aquele IFIX, não, desculpa, não aquele. Rapaz, esqueci como é o nome do índice comum lá dos caras. Bom, mas não é o mais comum, que envolve todos os FII. Não, esse aqui são os de alta é, liquidez. Portanto, é diferente, tá? É diferente. Isso aqui são aqueles que. Tem aqui o BDX, o BDRX, que envolve as ações americanas, tal, etc. Tá? E conforme a gente pode ver, todos eles estão tendo um comportamento muito próximo, exceto aqui os IFIs, tá? Que vinham todos eles caindo, uns mais intensamente do que outros, mas todos eles caindo, e de repente, na virada de novembro, pum, disparou todo mundo para cima. Alguns muito intensamente, como é o caso do IBRX, tá? O IBRX envolve as 100 principais ações da bolsa, mas tem um critério específico, tal, mas de qualquer forma é um índice muito utilizado. Por exemplo, eu utilizo o IBX para fazer avaliações de quando eu quero dar uma olhadinha como é que o mercado como realmente o mercado está se comportando. Não fico olhando só o Ibov. O Ibov é muito restrito, tá? O Ibovespa ele é muito centrado em 4 ou 5 empresas diferentes. Você pega 4 ou 5 empresas diferentes e elas juntas dão quase 40% ou pouco mais de 40% do Ibovespa. É muita concentração para poder trazer algum tipo de informação. Esses índices aqui trazem informações diferenciadas porque eles são mais diluídos, não ficam tão concentrados em tão poucas ações. E aí você observa que todo mundo resolveu dar uma pancada para cima com uma pausazinha intermediária em alguns deles, mas de uma forma geral subindo violentamente desde o início de novembro. Tá? Ou um pouquinho antes. Mas ali a coisa começou bem forte.
Tudo isso aqui continua, todos eles acima da média de 20, exceto o IFIX. A média que vinha sendo pressionada para baixo já virou para cima, todo mundo já começando a virar a média para cima. Os small caps ainda deixam um pouco a desejar. Observe que os small caps no semanal, ele tem aqui uma coisa muito interessante. Esse aqui é um inside bar, é um trade com possibilidade possibilidade não, já foi acionado, né? Acionado aqui como um trade de compra, porque vinha numa movimentação prévia, subinte, no caso, e aí exatamente sobre a média fez um inside bar e deu acionamento de compra ali. Alguns já começam até a se afastar um pouco da média. O índice de dividendos, eu adoro esse índice aqui, tá? Inclusive eu estou testando, porque esse índice é muito bom. Mas lançaram os ETFs há pouco tempo. Quem foi? Como é? Um banco desse aí lançou ETFs, não lembro qual foi. Dois tipos de ETF de dividendos, um que só valoriza, conforme é pago o dividendo, ele reincorpora no valor do próprio ativo. E o outro, conforme é pago o dividendo, ele é pago na tua conta. Então, envolve uma opção de empresas, conforme aqueles dividendos são pagos, dentro da proporção que compõe tal índice, tu ETF, eles pagam direto na sua conta. Eu estou testando isso, foi lançado aí tem pouco mais de uns 2 meses mais ou menos, e eu estou testando isso para ver se funciona melhor do que isso aqui. Está indo realmente muito bem, tá? Uh, eles têm, eu estou com uma subida em 2 meses de uns 14%, fora os dividendos, o que é bastante. Né? Tendo em conta que a bolsa bombou mais ou menos 12, 13%, eu dei sorte de comprar o negócio mais ou menos na fase em que a bolsa resolveu subir. De qualquer forma, então, os índices gerais estão todos eles com o mesmo padrão subinte e virando a média. O IFIX é que vem sendo diferente, tá? Isso aqui está complicando, porque ele vem, ó, vinha fazendo topos ascendentes, tudo aí, tudo muito bom. Aí ele veio e perdeu a média de 20. Isso é ruim. Tá? Perder a média de 20 é sempre um sinal muito ruim, a não ser quando você perde e imediatamente volta. Por exemplo, aqui perdeu e imediatamente reagiu. Certo? Então isso é importante. Quando faz uma coisa como essa, assim, perde a média de 20 e reage de imediato, é bom. Quando perde a média de 20 e não reage de imediato, começa a colocar muitos candles aqui embaixo, isso é um mau sinal. E para complicar a vida do pessoal dos FIIs, lembrando, esse aqui são FIIs de alta liquidez. Além de fazer esse problema, ele montou um topo mais baixo que aquele. Então nós temos um probleminha aqui. Os topos eram ascendentes, isso aqui era uma tendência de alta. Aqui não só foi muito profunda a correção, perdeu o topo anterior ao máximo, perdeu o fundo anterior ao máximo, tá? Então isso aqui complicou bastante a vida. Já era uma sinalização de fim de tendência, mas mais do que isso, agora forma um topo inferior. Então essa tendência aqui de alta, ela acabou. Ainda não se iniciou uma tendência de baixa, mas fiquem atentos para essa possibilidade. Tá? A perda dessa mínima aqui vai trazer os FIIs para uma tendência de baixa, e muita gente aí aplica em FIIs, contando com aquele negócio de receber renda todo mês e tal, e tal. Então fiquem atentos nisso aqui. Dando continuidade à parte ainda dos índices, esses aqui agora são os índices setoriais, tá? Setoriais mesmo, tá? Então aqui nós temos o índice de utilities, que envolve empresas de prestação de serviço público, né? Água, esgoto, esses negócios. Tá? Temos aqui o índice de consumo, que é extremamente amplo, é um índice. Ele não tem tanta serventia quanto poderia ter, porque eles colocaram tantas ações aí dentro que são completamente diferentes. Tem ações aí que são de varejo, varejão mesmo, aquele porra, pro povão, e outras que são altamente segmentadas, vendem os produtos altamente segmentados e que estão ali dentro do ICOM. Então ele é um índice muito complexo. Quando eu analiso, inclusive, eu tento dividir essas duas variantes para a gente poder analisar melhor. Tá? Aqui a parte das elétricas, índice imobiliário, o IMAT, que também é um índice muito amplo, que é um índice de materiais básicos, que inclui de tudo um tanto. E aqui o índice financeiro, que é a estrelinha do negócio. Nós vamos falar dele. Conforme vocês podem ver, também aqui todo mundo bombou, tá? Mas alguma correção já começa a aparecer, tá? No índice de utility, também já as elétricas foram e aí começaram a dar uma segurada, ameaçam romper, tá? Isso aqui é um inside bar, isso aqui não é um inside bar deste, mas é um inside bar deste candle. Tá? Então, muita atenção que elas estão ameaçando romper para cima, chegaram a uma certa região de resistência, mas não conseguiram ainda passar. Tá? Nesses setores que a gente vinha falando, aqui já foi, ali e tal, aqui é a mesma coisa, parou junto da média, o índice imobiliário, e já acionou também, como o Small Caps acionou um inside bar aqui junto da média, com candle grande, com volume,
Isso aqui tem tudo para começar a ser uma movimentação mais ampla. E o IMAT, finalmente, depois de um longo período de chatice, andando de lado, fazendo movimentos erráticos, conseguiu finalmente disparar e foi embora, muito graças à Vale, mas outras também, Semin, outras empresas saíram do livro. Teve os Minas, que deu uma subida forte. Essas empresas todas começaram finalmente a reagir depois de um tempão no limbo e num suplício desgraçado. E essas empresas pesam aqui também, como muitas outras, e conseguiram fazer uma movimentação um pouco mais alta. Agora fazendo a correção. Mas o destaque de todos é o índice financeiro. Não é nenhuma surpresa, porque o índice financeiro é composto, obviamente, por bancos e empresas do setor de finanças, e essas empresas têm um ciclo, e o ciclo delas é de elevada probabilidade de fazerem topo no final do ano. Né? Entre finalzinho de novembro e meados de dezembro é o topo dessas empresas. Sendo esse o ciclo delas, está aqui o ciclo, né? Conforme era esperado, e elas bombando no final do ano. E bombando com pressão, porque superaram, inclusive, esta zona de resistência. Deixa eu botar aqui essa linhazinha, fica mais fácil. Superaram esta zona aqui, ó, de resistência, agora estão enfrentando o topo lá em cima, tá? E vamos ver se vão conseguir superar, tá? Mas tem tudo para superar, a força é muito grande, tá? Aqui já começa a aparecer talvez um candle de exaustão, mas isso é comum junto de resistências. Aí o troço faz essa movimentação, dá uma corrigida, a distância da média de 20 é grande, dá uma corrigida antes de ir, como a gente já começa a ver aqui em alguns outros, tá vendo? Faz uma correção, tá fazendo uma correção antes de ir. Mas o destaque está aqui, ó, força muito grande do setor bancário. O setor financeiro não é só bancário, tem outras empresas, mas no setor financeiro a força é realmente muito grande, mas já começa a apresentar sinais de exaustão. Vamos então para os setores individualmente. Mas antes de ir para os setores individualmente, queria mostrar para vocês que esse livro foi lançado. Manual de Renda Fixa. Já está à venda no nosso tradicional clube de autores. Tem a descrição no vídeo, se é só clicar lá, vai direto para o livro. Tá? Se você tem interesse em aplicar em renda fixa, se você tem interesse em fazer uma gestão de capital para criar uma aposentadoria para você, ou pagar a faculdade para seu filho. Seu filho nasceu, tá pequeno ainda, você fala, porra, esse troço pode complicar, como é que eu faço? Aí tem isso aqui, eu explico um por um dos tipos de títulos acessíveis a pessoas físicas em geral. É óbvio que eu não falo de 100% de tudo que existe no mundo em renda fixa, ou o livro não acabaria nunca. Tá? Porque tem muitas coisas, mas tudo aquilo que é acessível para as pessoas físicas em geral, aquilo que os bancos estão sempre te oferecendo, os assessores estão sempre te oferecendo e tal. E aí eu tentei traduzir isso o máximo possível para a língua de gente, usando o mínimo de matemática possível. O mínimo, tá? Alguma matemática tem que fazer, porque não tem jeito, são juros, né? Tem essas coisas, tem que fazer algumas contas. Mas o mínimo possível. O livro é acompanhado de vários vídeos e várias planilhas exclusivas para quem tem o livro. Então, tá aqui, tá disponível. Se você está pensando em um futuro melhor, é justamente o manual de renda fixa que você deve começar a se concentrar. Tá? Lembrando para todos que, com tudo e por tudo, o CDI bate o Ibovespa há 30 anos. Não mês a mês, mas no global. Nos últimos 10 anos, ganhou o CDI. Nos últimos 20 anos, ganhou o CDI. Nos últimos 30 anos, ganhou o CDI. No último mês, não, a Bolsa bateu o CDI disparado. Né? O que a Bolsa subiu esse mês foi muita coisa. Subiu basicamente um ano de CDI em um mês. Mas, lembre-se, no longo prazo, o CDI é uma aberração do Brasil. É uma aberração, uma coisa horrível, mas é o fato e a gente tem que jogar com os fatos, né, com aquilo que nos dão. Manual de renda fixa. Não deixem de dar uma olhada. Bom, vamos então para os setores individualmente. O primeiro deles é o setor de bancos, o setor financeiro. Tá? Esse setor aqui, como eu mostrei antes, vem bombando. Aqui tem o Ibovespa, aqui tem o setor, o índice setorial. Então você vê que o índice geral bombando, o índice setorial bombando ainda mais. Obviamente que se os dois índices, o geral e o setorial, estão bombando e você encontra um ativo que também está fazendo o mesmo movimento, é para meter todos os dois pés, o pescoço, a orelha e também a pontinha do nariz fica só para cima para você conseguir respirar, para você não enterrar tudo isso aí na vala. É para entrar com tudo. Quando isso acontece, essa é a teoria clássica de Dow. Quando essas coisas se alinham, é a hora que se ganha muito dinheiro. Tá? Quando isso aqui está de um jeito, isso aqui está de outro, isso aqui está de outro, você não vai ganhar dinheiro. Você vai estar remando, remando, remando e não sai do lugar. Mas quando todos os gráficos se alinham, é a hora de ganhar muito dinheiro.
E aí você observa que alguns desses ativos estão bombando também, né? Alguns mais do que outros, até porque a situação anterior dos ativos era diferente, mas os dois índices estão alinhados e fortes, certo? Bombando para cima. Tá? A subida do IFLC, desde a sua mínima aqui, ó, até o topo agora foi de 17%, superando a subida do Ibov, que foi de 14%, mas é muito próximo, né? Tá como o pessoal das pesquisas, está na margem de erro. Então, observem que aqui a coisa é muito, vários fechamentos acima da média, superação de resistência aqui, tal. Aí nós vamos encontrando os ativos dentro do setor, tá? A gente começa aqui pela B3 e vocês observem que a B3 não vem muito bem, tá? Se eu tivesse que pensar num ativo que eu não queria operar dentro desse setor, é justamente B3. Observe que ela tem uma congestão enorme nessa região e ela mal e mal, mesmo com todo esse movimento, ela mal e mal conseguiu superar a média de 20, que é essa linha cor-de-rosa aí na tela. Então, olhem todos os ativos do setor e vocês vão observar que ela é o pior papel do setor. Tá? Ela mal e mal conseguiu fazer um fechamento acima da média de 20 com toda essa movimentação que o mercado vem fazendo. Portanto, ao contrário do pensamento corriqueiro das pessoas que falam assim, o ativo que menos subiu é onde eu vou investir, porque ele tem mais espaço para subir. Isto é um grave erro. Eu sei que eu repito isso todos os vídeos setoriais, galera. Eu sei disso. Quem acompanha sabe. E me perdoe pela repetição, mas é necessário. Isto é um gravíssimo erro. O papel que menos subiu é o que primeiro desabará se esses índices corrigirem, porque ele é o que tem menos força relativa. Tá? O papel que mais subiu, que tem o maior beta, é o papel que provavelmente mais vai disparar se isso aqui continuar acontecendo. Certo? Então, muito cuidado com esse pensamento do papel que é o que vai, que ainda tem espaço para subir, é esse que eu vou investir. Não vá nisso. Você vai se machucar. Então a B3 está aqui presa dentro dessa congestão. Ela tinha feito uma movimentação muito intensa para baixo, não chegou até o fundo da congestão, o mercado começou a disparar, né? E ela veio, mas veio com uma fraqueza. Ela estava tão longe do negócio que não tinha muito para onde ir. Aí você vai observar YouTube. YouTube vinha lateralizando, enquanto que o mercado vinha corrigindo para baixo, YouTube vinha lateralizando em cima da média. O troço começou a disparar, ele, pum, foi embora. Isso aqui, ó, força relativa. Ele vinha mostrando força relativa, enquanto todo o mercado ia caindo, ele se mantinha mais ou menos estável. Força relativa elevada. Na hora que o mercado acelerou, ele foi embora. Assim é o raciocínio. Tá? Ao contrário daqui que o cara fala, tá, não, aqui todo mundo meio que caiu, mas foi uma queda mais ou menos lenta. Aqui caiu forte, então tem muito espaço para subir. Não, não tem. Observa a diferença entre essas duas coisas. Tá? E a continuidade da possibilidade de movimentação em YouTube para cima. YouTube vem agora na máxima histórica e tem tudo para continuar subindo. Certo? Além de que é um ótimo pagador de dividendos. Aí você vai observar outros ativos também com muita força relativa. Banco do Brasil vinha fazendo um padrão semelhante, corrigiu lateralizando, na hora que o troço disparou, ele foi embora. Né? Nós temos aqui a BPAC, que infelizmente vinha com a maior força relativa um tempão atrás, ela vinha bombando, fortíssima. E também vinha corrigindo, mas não aproveitou o mesmo movimento ali. Veio tal e está com muita dificuldade de superar essa região de resistência. Tá? Sambi, que superou finalmente essa congestão. Observe que isso aqui é o semanal, tá? Então, esse trocinho que parece aqui ridículo, isso aqui tem um tempão. Tá? Isso aqui são mais de ano de congestão. E aí ele finalmente superou a sua congestão. Superou, mas não foi, entendeu? Foi, deixou uma sombra superior, inside bar, contração de volatilidade. Isso aqui não está muito assim, auspicioso, não. Se eu tivesse que pensar em alguma coisa aqui, eu ia pensar com lentidão, talvez na superação ali. Não tá um troço muito auspicioso. Está aquele rompimento, mas aquele rompimento que você fala, médio. Olha isso e olha isso, certo? Comparem. Tá? BBAS a gente já falou, superando aí, voando. E BBDC, que é o Bradesco, que vinha também muito ruim, tá? Vinha mais ou menos nessa mesma toada ali e conseguiu, apesar de tudo, esse aqui não foi, mas aquele foi. Tá? Deu uma movimentação muito interessante essa semana, mas não conseguiu fechar ainda um gap que tem aqui atrás. Tá? Um gap muito forte que tem aqui atrás, foi da época do provisionamento que eles fizeram, negócio das americanas. Tá? Antes das americanas, eles fizeram esse provisionamento.
ainda não conseguiu fechar. Isso aqui tem sido um empecilho grande na subida de Bradesco e tem essa resistência logo ali acima. Tá? Então, Bradesco é operável, tem um inside bar também. Esse candlezinho aqui é um inside bar. Então, tem potencial para chegar em cima na operação do inside bar, para quem opera inside bar, para quem testou isso aqui, tem potencial para chegar lá. BBAS, eu esqueci de mencionar que isso aqui começa a apresentar sinais de exaustão. Tá? Tem um candle muito forte, com muito volume, depois de uma subida que já aconteceu há um certo tempo. Então, muita atenção, que isso aqui tem um leve sinal de exaustão. Mas aqui tem também a formação de um fundo arredondado. Ó, né? Um fundo arredondado. E o rompimento pode ser esse candle. Sim, pode. Dá margem. Por isso que eu não estou garantindo que isso aqui tenha uma exaustão. Mas porque rompeu essa região, o candle anterior. Então, a distância da média de 20 já começa a me preocupar, o volume do candle já começa a me chamar a atenção, o maior candle dentro de uma série de subida. Isso aqui começa a sinalizar, parece exaustão, tem cheiro de exaustão, mas eu não consigo te dizer que isso é uma exaustão. De qualquer forma, eu que estou comprando BBAS, puxei meus stops para bem pertinho, porque eu não estou afim de deixar dinheiro em cima da mesa. Tá? Esse dinheiro está no meu bolso. Eu fiz uma parcial, eu vinha comprado desde aqui de trás, mais ou menos desde aqui, e fiz uma parcial e aproximei stops, falei assim, ó, pode cair, pode fazer o que quiser, que eu vou ter um stop gain, eu vou dar um stop no lucro. Bancos, então, são isso. Eu sempre... por que aí vocês vão falar assim, mas por que aqui não tem Banrisul ou outros bancos? Porque a gente escolhe aqueles que têm maior liquidez. A gente escolhe para ser representativo do setor os ativos que têm maior liquidez quando o setor tem muitos ativos. Há alguns setores que não têm muitos ativos, como esse que nós vamos ver agora, são as seguradoras. Tem poucas, então tem poucas a gente bota todas, né? Não tem muitas, fazer o quê? O índice as seguradoras não tem um índice próprio, mas elas estão incluídas dentro do IFNC, e aí a gente bota aqui, ó, pum, foi esse aqui o resultado, e aqui nós estamos vendo o que está acontecendo com as diversas seguradoras. Tá? Disparado a melhor, sem dúvida, a Caixa, tá? A Caixa Seguridade, que tem relativamente pouco tempo de mercado, é um ativo que por esse motivo não seria muito indicado operar graficamente, mas como o setor não tem muitas ações, a gente tem que colocar alguma coisa para preencher, nem que seja para preencher a tela. Mas é disparada a principal, observa essa movimentação. Em hora nenhuma ela deu sinais de perda de força, vem bombando, a média está inclinada para cima, o ativo está disparando. Isso aqui é uma sensacional de uma super trend de alta e o ativo está indo lindamente. Para falar da super trend eu teria que ter aqui a média de 9. Eu sei que está, então acredita em mim, mas se você não acredita, bota a média de 9 aqui, você vai ver que ela está passando por aqui assim, ó, e todos esses fechamentos são acima da média de 9. É aquele negócio, depois de um certo tempo você nem precisa ver a média para saber onde ela está. Mas faz parte das horas de tela. Então tem esse aqui com excelente movimentação. Tá? Além disso, nós temos PSSA3 que vinha fazendo uma correção forte. Observa que aqui não tem correção. Essa correção aqui é parecida com essa. Vinha e o mercado reagiu, ela reagiu também, conseguindo fazer alguns fechamentos acima da média de 20, mas enfrenta uma resistência logo acima, tem ainda potencial para subir, acionou uma compra aqui, ó, foi, voltou, tal, e aciona a compra na superação desse candle, mas não conseguiu ainda nem virar a média de 20 para cima, enquanto isso aqui está bombando para lá. Tá? Péssima. O IS3, ela vinha ruim e continua ruim. Tá? O ativo vinha muito ruim, vinha, enquanto o pessoal que estava corrigindo uma certa correção, aqui vinha desabando. Tá? O mercado bombou, ela foi e deu sinal de compra aqui. Tá? Deu sinal de compra, por quê? Porque fez esse candlezinho ignorado, isso aqui é uma barra ignorada. Tá? É um outro tipo de setup para ser operado. Quem sabe, quem conhece, tá, operou a compra disso e opera esse papel, né? Porque nem todo mundo opera. Eu, por exemplo, não opero esse papel. Mas se eu operasse, teria comprado aqui na superação da barra ignorada, tipicamente uma barra ignorada, superando a média de 20 para lá. Mas observe que nem mexer, nem virar a média ainda conseguiu. Enquanto que aqui a média simplesmente não desvirou. Essa aqui está horizontalizando, aqui está horizontalizando, aqui já virou para cima e aqui nem mexer conseguiu. Tá? Então, apesar de ter bombado e dado um belo trade para quem fez, quem foi corajoso, é o ativo pior do setor. Certo? Pior do setor no sentido geral, não nessas últimas 2 ou 3 semanas, mas no setor, no geral, era o ativo que vinha pior e agora começa a dar sinais de vida depois de um tempão. A BBSE3 vem muito ruim há um bom tempo, ela vinha numa força magnífica e fez aquilo que eu falei ainda há pouco para o pessoal ficar atento. Tá? Que ela fez isso,
que era no índice de FI que eu analisei. Vinha topos, 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 todos ascendentes. Aí de repente ela faz uma correção, até aí nada demais, mas aí ela me faz um topo mais baixo que o anterior. Nessa hora aqui acende a luz amarela e o cara fala: opa, o bicho pode vir a pegar e eu não quero dar mole e largar dinheiro na mesa. Então, quem estava comprado em algum ponto se aproximou aqui. E ela fez exatamente essa movimentação. Eu espero que o índice de FIIs não faça igual, porque vai deixar muita gente na mão, né? Muita gente que entrou ali animadíssimo e poderá se queimar. De qualquer forma, ela fez essa movimentação e agora vem andando lateralmente. Não conseguiu, mesmo com essa subida forte aqui do setor, ela não conseguiu sair do lugar. Portanto, tá ruim, tá ruim. Aqui era a pior ação de todo o setor durante muito tempo. E aqui era a melhor também durante muito tempo. Agora os papéis começam a querer se inverter. Com isso aqui não tendo força nem para sair do lugar, continua lateralizando e aqui sinalizando uma subida. Continua sendo um ativo que vem com a média para baixo. Aqui a média está para cima ainda, mas de qualquer forma essa lateralização, enquanto o mercado faz essa movimentação para cima, é um mau sinal. Tá? É um muito mau sinal para a BBSE3. Observem que se houver uma correção, e eventualmente vai haver uma correção, não só nesse índice, mas em todos os índices, tá? Porque nada sobe para sempre. Na hora que eu vier essa correção aqui, isso aqui tem uma força relativa muito ruim, tá? Muito, muito ruim. É o ativo com pior força relativa nesse exato momento do setor de seguradoras. Então a tendência é, se isso aqui corrigir, isso aqui dá uma desabada. Muita atenção, muito cuidado. E a RBR está na tela só para compor. Eu aconselho enfaticamente que ninguém opere IRBR, não se engane pelo valor de R$ 53, tá? Porque isso aqui é após um grupamento brutal. Esse ativo vale ainda, sem o grupamento, vale uma merreca. Tá? É um papel que deu um problemão com os seus balanços. É um papel pária, é aquele papel que vocês não devem mexer com ele. Evitem, não mexam com isso. Ah, Campos, mas dá muito negócio, não interessa, fiquem longe do papel. É o tipo de papel com o qual não se deve mexer, assim como a americana. Você não vai mexer com a americana. Se a americana sair dos centavos onde ela está e voltar a valer R$ 10, eu não negocio a americana de jeito nenhum. Acabou, o papel está morto. Está morto. Por décadas. Ah, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos pode ser. Por enquanto, o papel está morto. Tá? De qualquer forma, o papel vinha fazendo uma correção mais lateralizada, enquanto que o setor vinha corrigindo para baixo. E agora ele faz aqui uma certa movimentação de alta, tá? Começa esse candle aqui, não tem cara de ignição. O candle por si só não tem cara de ignição, mas esse aqui tem, tá? Isso aqui tem cara de ignição. Saindo da média de 20, vinha mais ou menos horizontalizada, tem uma resistência em cima. Ele já enfrentou essa dificuldade de passar aqui antes, era essa região, ó, essa região aqui, que ele teve dificuldade de passar antes, possivelmente em frente também essa mesma dificuldade, mas dado o candle recente, isso aqui tem potencial para subir bastante até. Tá? Continuo dizendo, não importa que isso aqui vai subir muito, eu me manteria longe do ativo. Eu me manteria longe do ativo e se a minha filha estivesse operando aqui, esse tipo de papel, eu faço, não opere aqui. Opere os outros e não opere esse. Siderurgia e minério, que tem sido uma movimentação muito bacana, graças a Deus, finalmente a Vale desenterrou aquela cabeça de tiranossauro que tinha num gap lá para trás. Se você quer entender a história do gap, cabeça de tiranossauro da Vale, eu sugiro que você dê uma olhada ao longo dessa semana, por exemplo, ou da semana passada, porque a gente fala nisso todo dia, no café da manhã do campus, que acontece todo dia, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 9 da manhã, a gente fala sobre isso. E aí eu falo de Petro, falo de Vale, falo de índice, falo disso, falo daquilo, e aí é muito importante que vocês deem uma olhada. Eu não vou analisar Vale agora, porque eu já analisei, inclusive, ontem, no vídeo do semanal, junto com o Ibovespa, eu analisei Petro, analisei Vale, analisei juros. Tá? Então ela está analisada, aqui ela está só para compor, porque é importante a gente ter um parâmetro de visualização. Certo? Não deixem de dar uma olhada no vídeo semanal. O IMAT, como a gente falou, vinha aqui se arrastando, uma péssima, horrível situação durante meses, tá? Muito tempo, e de repente deu aquela bombada junto com todo o índice, foi embora, e agora fazendo uma correção. Observe que ele rompeu essa região de resistência. Ó, suporte, resistência, 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 suporte lá atrás, tá? Então não é um nível qualquer, tá? Não é fala assim, é um número qualquer que valia, tá? É um topinho. Não, não é um topinho, é uma resistência válida. E ele conseguiu romper com esse candle. Rompe, sobe, volta para testar. Exatamente um padrão que acontece mais ou menos em 2/3 das vezes. Rompe a resistência,
volta para testar a resistência e depois continua a movimentação de alta se o movimento efetivamente for bem sucedido. Como é que a gente sabe se vai ser bem sucedido? Não sabe. Tá? Se soubesse, eu era trilionário, eu estava lá ganhando mais dinheiro do que o Warren Buffett. Cara, eu vou ter que dar um jeito nesse meu pigarro, tá piorando. Bom, de qualquer forma, então, a gente não sabe como é que esse negócio aqui vai desenrolar. Mas esse é um padrão muito comum, rompe e volta. A superação de uma máxima aqui vai dar a operação. Tá? O IMAT diretamente não é possível ser operado, mas fica atento porque os outros ativos respondem a isso. Né? Então, muito interessante. Observe agora os outros ativos que a gente vinha falando, como a Semin, que bombou, tá? Disparou. Ela já vinha mantendo, enquanto o IMAT vinha abaixo da média de 20, a Semin vinha lateralizando e se mantendo lateralizada acima da média de 20. É um ativo com baixo valor nominal, o que complica a operação porque dificulta muito o controle de risco. Não é aconselhável operar papéis com esse nível de valor aqui de R$ 4, R$ 3, R$ 2. Não dá para fazer um controle de risco bom. Agora já começa a ficar legal. Mas por enquanto não. E aí o ativo, de repente, tinha essa congestão, arrebentou aqui com gap e tudo, foi em frente e vem dando ótimos negócios para o pessoal fazer. O problema é que ela já começa a se afastar demais da média de 20, muito mesmo. Observa que ela está quase 100%, assim, não dá 100%, né? Mas dá quase uns 80% de distância aqui, é muita distância. E é normal que quando chegue nesse nível, assim, muito longe, isso faça uma correção ou lateralize, porque pode corrigir na direção da média ou pode só lateralizar assim, ó, aqui, e esperar a média chegar. De uma forma ou de outra, quem está comprado é hora de começar a pensar em botar grana no bolso e aproximar stops, porque numa eventual correção você devolve parte do seu dinheiro, que não é muito agradável. Então, Semin, que nos últimos tempos tem sido o patinho branco, né? Tem o patinho feio, tem o patinho bonito, né? O patinho branco. O outro não era patinho negro, era patinho branco. Patinho feio, patinho bonito. Essa aqui tem sido o patinho bonito do mercado já há algum tempo. Depois dessa movimentação, muito bom. Mas já chama atenção para o potencial de complicar a vida nas correções. A GGBR vem muito ruim, tá? Muito ruim. Depois desse que andou aqui, nada mais deu certo para a empresa. Fez isso, fez isso, fez isso. Voltou na média, com todo mundo subindo. Ela o máximo que conseguiu voltar foi na média. E ainda assim me faz essa desgraça aqui, que é acionamento num setup de venda. Tá? Então ela volta aqui, faz isso e aciona a venda. Essa venda pode ter se encerrado. Por que pode ter se encerrado? Porque o candle dessa semana foi um candle de indecisão. Observe que o mercado está todo bombando, galera. E o troço estava caindo. Mesmo setor. A não ser que a empresa tivesse assim, muito mal das pernas, e até onde eu sei, não está muito mal das pernas, é um pouco incompreensível. A não ser quem faz uma análise muito aprofundada dos balanços de GBR, o motivo pelo qual ela está fazendo esse padrão aí. Eu, sinceramente, não sei dizer, porque não é o meu caso. Eu não invisto nessa empresa. No setor, eu invisto em Vale. Então, eu estou aqui. Minha esposa está aqui, né? Tá aqui em CCNA. Mas eu invisto aqui, não invisto em GBR, portanto eu não sei te dizer por que tem esse cenário tão pessimista em relação ao ativo num setor que efetivamente está finalmente deslanchando, conforme era esperado também, porque eles também têm um ciclo, e o ciclo é o ciclo do aço, que dá topo geralmente agora no final do ano. Inclusive minhas opções de Vale estão assim, cara, suculentas, suculentas. É uma das coisas lindas de operar opções. Se você não sabe operar opções, eu sugiro que você aprenda. Eu tenho 2 livros sobre opções que vão poder ser muito úteis, mesmo que você não saiba nada. O que é uma opção, Campos? Não sei. Tá bom, no livro já te começa a ensinar dali o que é uma opção. E dali ele vai te ensinando. São 2 livros que estão na descrição desse vídeo. E elas estão mesmo muito suculentas. Então, o GGBR está muito ruim. Mas isso aqui pode ser o final. Embora esse candle aqui seja um candle de ignição baixista, observa, esse é um candle de ignição baixista. Tinha tudo para esse movimento vir testar essa mínima aqui embaixo. Tinha não. Tem tudo para isso aqui vir testar aqui embaixo. Se não fosse o setorial, e a própria bolsa, o próprio Ibovespa já está num certo nível, potencialmente para iniciar uma correção, testar o topo histórico, falta ali 2, 3 mil pontos, é pouquinho que falta, para chegar lá, testar o topo histórico e às vezes fazer uma correção. Se não fosse por esse fato, eu diria que isso aqui vai lá embaixo. Mas, como aqui começou a corrigir,
troço faz um negócio do além. Como aqui começou a corrigir, a Vale, por exemplo, tem potencial para corrigir. Semin tem potencial para corrigir. CSNA tem potencial para corrigir. Fiquem atentos, porque se houver uma correção mais aprofundada disto e do índice, especialmente do índice, isso aqui vai desabar. Isso aqui vai desabar. Tá? Então quem está pensando aqui em comprar, porque tem potencial para subir, muito cuidado com isso. O outro lado da história é isso aqui, já está fazendo a correção e começar a subir. Sempre é possível, né? Aliás, é até a maior probabilidade, para falar a verdade. Corrige e volta a subir. O índice corrige e volta a subir. Beleza, tudo isso pode acontecer. E se isso acontecer, isso aqui vai formar um fundo mais alto que o anterior. Esse é um ponto em que as pessoas começam a pensar em fazer, poxa, de repente dá para eu fazer uma compra, efetivamente uma compra, para pegar uma reversão de tendência. E aí você observa que esse candle aqui, ou melhor, esse ativo, está fazendo aquilo que se chama um gatekeeper, tá? Que é um setup específico. Tem descrição no canal. O que é isso? Não sei. Tá? Tem setup, tem para o vídeo, procura no YouTube, gatekeeper, e você vai encontrar um vídeo descrevendo como é isso, como funciona, tá? Aí, porque esse candle aqui entrou na buy zone, tá? E agora, a superação da máxima desse, volto a lembrar, esse candle é um candle de ignição baixista, tá? Portanto, a probabilidade maior é de queda. Fiquem muito atentos. O cenário de operação do gatekeeper é justamente você pegar o fundo, o que frequentemente dá errado. Então, é um cenário em que é um setup complexo, porque ele é um cenário que você está operando contra a tendência. Então, muita atenção nisso. De qualquer forma, a superação dessa máxima acionará um gatekeeper compra para o cara vir buscar um alvo aqui em cima. A perda da continuidade disso aqui, tá? De venda para vir buscar a mínima lá embaixo. Então, o GGBR é um ativo que está confuso? Não. Ela tem um cenário, o cenário é claro, um cenário de ignição baixista. Mas fica atento, porque pode dar tem duas possibilidades fortes para você trabalhar. CSNA vem bombando, tá? Vinha ruim pra cacete, tá? Vinha esse lixão aqui. E de repente o ativo resolveu se ressurgir das cinzas, acenderam lá as fornalhas, acenderam lá o negócio e resolveram fazer muito aço lá. Vinha fazendo a movimentação de alta, fez um candle ignorado, e aí, meu irmão, fez um candle de ignição violento, com direito a gap, e aqui quem não tinha entrado aqui, que também eu não entraria mesmo, minha mulher é maluca, mas ela compra por fundamento, então ela não está comprada aqui, ela comprou aqui atrás. Tá? Ela começou a comprar CSNA aqui atrás, ano passado. Mas quem opera por gráfico, aqui tinha um sinal de compra. Dureza de fazer, mas era um sinal de compra. Agora, aqui já não tinha mais o que o cara discutir. Aqui era compra mesmo, tá? Um candle de ignição com um gap de ignição, abertura da semana anterior, né? Essa que passou a outra, o cara podia comprar e já estava pegando aí uma bela grana, tá? Potência chegou numa resistência, ultrapassou a resistência, tem outra. Agora começa aquele cenário. Um ativo que vinha caindo há tanto tempo começa a enfrentar uma opção de resistências. Mas isso aqui tem um potencial para ir muito longe. Tá? Esse movimento aqui tem potencial para ir bastante longe com esse cenário. Tá bem? Então, inclusive o gap de ignição que está aqui, ele pode ser ao mesmo tempo um gap de ignição e um gap de medida. Isso é possível? Sim, é possível. Tá? E aí, nesse caso isso se confirme, isso a gente infelizmente só descobre essas coisas no futuro, mas quem tem estudo sobre o assunto pode, baseado nisso, começar a pensar em traçar alvos. Se esse é um gap de ignição, também for um gap de medida, o alvo é lá em R$19. Tá? Então, o alvo desse gap aqui, se ele também se comprovar um de medida, e não há sinais de exaustão nesse movimento por enquanto, tá? Poderá ser lá nos R$19. Eu apaguei o troço antes da hora. Lá nos R$19. Portanto, fiquem atentos nessa possibilidade, tá? Para quem opera CSNA ou quer pensar em operar. Entrar agora é complicado. Eu compraria agora então? Não, eu não compraria agora de jeito nenhum. Está 50% longe da média. Eu não faria essa compra. Tá? Observa que está muito longe. Então eu não faria compra. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora fica só esperando, né, ver o que vai acontecer e torcendo pela galera que está dentro
para falar, pô, beleza, ganha dinheiro aí que eu sou seu torcedor. E a Vale, né? Espetáculo. Valestosa, sem comentários. O índice de consumo, eu estou sendo mais lento do que o normal hoje. Estou achando aqui, já tem 40 minutos, eu não cheguei, acho que não estou chegando nem na metade ainda do negócio. Bom, o índice de consumo, conforme eu mencionei antes, ele é muito vasto, tem ação pra cacete nesse negócio e eu tento dividir ele mais ou menos em varejo e atacado. Tá? Aqui está mais para o atacado e a gente pode ver que o índice que vinha horrível, esse é o índice de consumo, horroroso. Ele reagiu também, como todo mundo, agora de meados, finalzinho de novembro, finalzinho de novembro, não, finalzinho de outubro, início de novembro, para cá o troço foi só alegria. Tá? E aí, algumas ações responderam e responderam muito bem. Observa que isso aqui vinha desabando e a Marfrig vinha andando meio que lateral aqui nesse tempo todo, tal, aqui fazendo umas correções e bombou. Bombou, foi em frente, está dando aí muito lucro, mas já começa a apresentar alguns sinais que eu não fico muito feliz, como por exemplo essa sombra superior muito grande. Observe que aqui nós temos uma resistência que foi suporte ontem, resistência, suporte. Aqui vai ficar difícil de vocês verem, mas a minha linhazinha está ali, ó. Resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, lá atrás. Tá? Então aproximem o seu gráfico, vocês já vão conseguir ver. E aí nessa zona de resistência ela começa a fazer o aparecimento de sombras superiores. Isso aqui é sempre ruim. E observe também que depois de todos esses candles aqui, esse candle é um candle que tem o maior volume de toda essa série. Portanto, isso aqui começa a apresentar sinal de exaustão. Fique atento, então, se você está operando Marfrig, para esse potencial. No semanal, começa a apresentar sinais de exaustão, o que não é um momento muito bom para você ficar posicionado. Ao mesmo tempo, nós temos PK. Olha isto e olha isto. Isso é uma tragédia, né? O setor bombando e o ativo máximo que conseguiu foi não cair. Triste. E aqui, força relativa baixíssima. Tá? Em caso de correção no setor, caso a bolsa resolva desabar, qualquer coisa parecida, não há como dizer que PK vai simplesmente ir para o limbo, vai lá para as profundezas de Hades. Então, muito ruim o ativo, não tem o que fazer aqui, é um ativo baixíssimo valor, aí você fala, pode operar vendido. Cara, até para operar vendido é difícil, porque você não tem um controle de risco adequado, mas se perder essas mínimas aqui, operar vendido, o papel está indo para o subsolo. Outros papéis do setor que deram uma bombada forte, BR Foods e JBS, tá? O destaque na JBS, que vem fazendo movimentos muito amplos, muito bons, mas já começa também a dar sinais de exaustão um pouquinho antes daquele alvo que a gente tinha traçado antes. Esse alvo é traçado por uma pernada aqui, ó, pá, pá, né? E aí o alvo era entre esse número e aquele, e ela começa a dar sinais de exaustão um pouquinho antes. Mas lembre-se, quando começa a apresentar sinais de exaustão, gente, não quer dizer que o ativo vai parar, não é nem bicicleta, mas vamos dizer, você está andando e você resolve parar, você simplesmente finca os pés no chão e você para, instantaneamente você para. Se você está de carro a 60 por hora e quer parar, você pisa no freio e você observa que você vai andar ali mais uns 5, 10, 15 metros para frente, antes de efetivamente parar. Se você estiver num trem a cento e tantos quilômetros por hora e o cara puxar lá o negócio para parar, esse trem vai andar 200 metros, 300 metros, 500 metros antes de parar. Então, quanto mais intensa foi a movimentação anterior, maior é a inércia, mais difícil é parar. Então, quando você vê uma exaustão, não quer dizer que o troço vai parar instantaneamente, não é isso. Quer dizer que o ativo começa a perder os seus compradores, começa a perder os seus investidores e ele ainda tem potencial para andar. E muitas vezes, nesse finalzinho aqui, o ativo anda 20, 30% de toda a perna. Não é 20, 30% a mais, tá bem? É 20, 30% de toda a movimentação, às vezes fica só nesse finalzinho. Então fiquem atentos que o papel vinha bombando, observe aqui um kick na média, lindo, tá? Foi embora, mas agora apresenta um gap aqui com cara de exaustão, grande volume, um candle que não é um candle típico de exaustão, mas já começa a apresentar sinais de exaustão por vários outros motivos, e é hora do cara ficar esperto, tá bem? Aproxima stop, pensa em começar a fazer parcial, qualquer coisa parecida com isso. Então, e aqui na BR Foods não é muito diferente. O processo é mais ou menos igual, tá? O processo não é nada diferente, porque fez o mesmo tipo de kick na média, a mesma movimentação para cima. Ali foi mais, vamos dizer assim, chamativo, né? Porque é mais vigoroso, mas no fundo isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tá? E também volta a apresentar um candle muito forte lá em cima, com volume, em termos de volume alto. Tá? Embora lá seja o volume mais alto do que aqui, também começa a poder apresentar sinal de exaustão. Ali é evidente, aqui nem tanto.
Mas ficaria esperto, já que elas trabalham próximas. Aí a gente vê BIF, uma desgraça, tá? É um bom pagador de dividendos, mas está muito ruim. Depois daquele negócio com a Marfrig que não deu certo, ela tomou um tombo muito vigoroso. Tem um candle dominante vendedor aqui, esse candle preto. Aqui é um candle vendedor muito dominante. Enquanto não superar isso aqui, é difícil o cara fazer operações compradas. Deu operação de compra? Deu para retorno à média. Isso é uma operação de volatilidade. Não é o mais comum de se fazer no semanal, mas é possível. Tá? Geralmente isso aí a gente faz no intraday ou até no swing trade, mas no semanal não é o mais indicado. Mas tem gente que faz e tem potencial para voltar mais ou menos até a média. O grande empecilho é isso aqui. Tá? Não seria a minha primeira escolha para fazer esse tipo de coisa. A Ambev vinha fazendo uma queda violenta e o pessoal estava achando que ela ia para o fim do tempo, fim do mundo, e nós sinalizamos diversas vezes para o pessoal: cuidado com isso, porque esse tipo de movimento aqui, para romper uma congestão, ele falha imensas vezes, imenso. Falha mais do que dá certo. Então falha muito mais. Eu vou voltar com a congestão, é uma coisa azul horrorosa, mas é para vocês verem. Observa que aqui está a congestão de Ambev. E aí vinha pá, pá, pá. E quando chegou aqui, o pessoal falava: agora é venda, né? Não, falei: agora é compra. Tá? Aqui, ó. Ah, perdeu o suporte, então é venda. Não, é compra. Por conta desse padrão que é muito típico e efetivamente vem dando certo. Tá? De vez em quando a gente também tem que tirar uma certa onda de falar: porra, todo mundo estava falando para vender, a gente estava falando para comprar, e a gente de vez em quando também tem que tirar onda, né? Afinal de contas, vaidade existe, mesmo quando a gente tenta ter o mínimo possível, de vez em quando a gente tem alguma. E aí quem levou fé na nossa análise está faturando, porque comprou aqui embaixo, comprou na Bacia das Almas e está levando aí uma graninha. E a Ambev, que é um ativo que efetivamente não tem lá essas movimentações muito grandes, muito bom para operar em opções, mas eu não gosto de operar o ativo como ação, porque ela fica tempão sem fazer nada, fica andando para um lado, pro tal. Não é um ativo que eu gosto muito de operar. De qualquer maneira, vou deixar ali. É um papel que está aqui andando lateralmente, né? Agora deve voltar para dentro da congestão. Aí no fundo de congestão a gente compra para levar até o topo. Então tem espaço para o cara levar até o topo da congestão? Claro que sim, tá? Porque é uma congestão, independente de tudo isso que a gente falou para os outros ativos. Isso aqui é uma congestão e congestão a gente opera de um modo muito específico. Tá? Carrefour, junto lá com o PK, vinha péssima, né? Vinha horrível, mas deu uma segurada junto com todo mundo, parou no suporte, tinha ali esse suporte, ó, não tinha mais nada para trás, era o fundo histórico, né, o pior preço de todos os tempos do ativo, parou nessa região, fez aqui uma rebolada, testou, vem subindo, mas vem subindo com a cara assim, bem desanimada, tá? Subindo, ele sobe, deixa sombras superiores, sombras superiores, sombras superiores, não é um papel que eu pensaria em investir, né? Não tá nada bom isso aqui. Tá? O gráfico é feio, mesmo com a subida, o gráfico é bastante feio. Ainda dentro do setor de consumo, nós temos o segundo, setor de consumo 2. Tá? O índice é o mesmo, portanto não precisa ser analisado de novo, já é a terceira vez que a gente vê isso, e agora a gente vem mais para o setor que faz ali atendimento direto. Né? E aí tem aqui, você observa que a parte que está direto para o povão, direto para a galera mesmo ali, contato com o povão mesmo, está ruim. Os supermercados estão ruins, alpargatas. É difícil falar esses nomes, tá? É esse aqui e tem um outro que eu também sempre erro. Esqueci agora qual é, mas eu sempre erro. Não tem uma vez que eu vou falar aquele nome que eu acerto, impressionante. Então aqui, observa que não tá bem. Tá? O mercado reagiu e eles aqui mal conseguiram ficar acima da média de 20, não estão andando muito para lá. Vários ativos continuam abaixo da média de 20, a média continua descendente. Tá? A média continua descendente, o papel conseguiu no máximo reagir até a média. Então, muito ruim, vários papéis em situação muito ruim. Tá? E alguns aqui já começam a dar sinal de vida. A RADL, que durante muito tempo foi a estrelinha do setor, tá? O setor vinha mal e ela vinha bem, era a maior força relativa, e tinha decepcionado na tentativa de rompimento desse topo aqui, e aí feito essa queda, agora volta lá para cima para testar de novo o bendito do topo. Ó, vou botar ele mais para cá para vocês poderem ver a linha. O topo está aqui. Ali, essa linhazinha aqui, ó. Não dá para ver muito bem porque o gráfico é pequenininho. Mas essa linhazinha aqui, ó, é o topo que ela tinha que enfrentar. Tá até um pouquinho mais para baixo. Ali.
e ela veio para enfrentar o topo e de novo não conseguiu passar. De qualquer forma, para quem acredita no papel, que lembro, vinha com uma força relativa muito boa, enquanto o setor estava muito ruim, se conseguir superar essa máxima ali, dá ensejo a uma subida mais forte e finalmente, depois de prometer e não entregar, talvez consiga entregar aquilo que os seus clientes, os seus investidores apostaram nela. Mas o setor como um todo, observe, todos eles não estão muito bem. Natura destaca um pouquinho, porque conseguiu já fechar acima, vindo de baixo, já fechou acima algumas vezes, mas como eles vinham caindo muito forte, todos eles têm resistência imediatamente acima. Então não está legal para operar esse setor. Se eu tivesse que falar para vocês, olha, fica longe, esse setor aqui não está legal. Tem vários outros que estão indo muito bem. Tá? E essa parte aqui do setor de consumo não tá legal. Tirando aqui a REDL, que efetivamente pode dar essa surpresa, conseguindo superar ali. MGLU fez o seu respiro, mas já acionou venda no semanal. Ó. Veio, retorno até a média, já acionou venda no semanal. Papel que vem caindo há muito tempo. Então, do ponto de vista semanal, esses papéis não estão bem, essa parte do setor não está bem, enquanto que outras no mesmo setor de consumo estão indo muito bem. Portanto, por que escolher as ações ruins? Por que operar as coisas difíceis? Eu gostaria de entender por que as pessoas gostam de operar aquilo que é mais difícil. Tá? Eu posso andar uma estrada, daquelas estradas lindas, né? Quatro pistas, tudo pavimentado, tudo sinalizadinho, tudo sensacional, e eu posso andar aqui a 180 km por hora. Não tem lei, eu posso andar à vontade. Poucos carros, eu tô aqui lindo. Não, eu não quero fazer isso não. Eu quero arrumar um jegue, e eu vou arrumar um jegue sem sela, sem nada, que é no pelo, e vou andar por alto de uma montanha, passando por uma trilha que não foi direito escavada, então eu vou ficar dando com a cara naqueles ramos de árvore, mas eu vou andar naquele jegue lá naquele lugar, ao invés de andar nessa autopista aqui sensacional. Realmente é um troço que me surpreende porque as pessoas fazem essas escolhas, mas elas fazem. Então é difícil entender. Mas como aqui envolve dinheiro, não só prazer de passar pelo desafio, eu gostaria que vocês tivessem mais senso e lembrassem que o dinheiro não é só seu, ele é da sua família. Tá? Ele é dos seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos. Mas vai ter. Um dia talvez você tenha, provavelmente vai ter filhos. E esse dinheiro que hoje é só seu, será dos seus filhos e é ali que você vai dar educação para eles, ou uma vida melhor. Então lembre-se, ao invés de fazer apostinhas por aí em movimentos muito ditos por influências, que agora vai, agora é sensacional, e agora que não sei o quê, para com isso e vai pelo certeiro, galera. Evita de operar bobagem. O setor de saúde também tem muito poucas ações. E não tem um setor, não tem um índice próprio. Como essas ações, a maior parte delas está incluída no small caps, é o small caps que eu coloco aqui para a gente poder ter como referência. Tá? Das ações todas, a que vinha com mais força durante muito tempo foi o Onco 3. Ela deu uma corrigida forte, o setor corrigiu, o setor não, o índice corrigiu, ela corrigiu forte, mas aquele padrão que eu mencionei ó, de correção, volta, com a diferença de que aqui não tem um candle de ignição baixista, né? Não tem. Ao contrário de, se eu não me engano, era GGBR, que tinha. Então, aqui fez um fundo mais alto que o anterior, tá certo? Então, aqui, ó, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. Isso é um pivô de alta com um candle de ignição com volume junto à média de 20. Isso aqui é um candle de ignição altista, tá? Isso aqui tem tudo para vir buscar, no mínimo, aquele topo e superá-lo. Se você botar isso aqui em projeção de Fibonacci, que não tem nessa tela aqui em lugar nenhum, deixa eu botar aqui a barra de estudos. Se você botar aqui por projeção de Fibonacci, você pode ver que o alvo desse bagulho está entre essa linha vermelhinha aqui e aquela, entre 161 e 200. Isso só dessa pernada. Portanto, o alvo está justamente no topo anterior. Muita atenção nisso. Para quem está aí muito entusiasmado, é óbvio que isso pode ir muito além daquele alvo, né? Pode ir muito, muito, muito além, mas de qualquer forma, fiquem aí como um alvo potencial de trabalho para você chegar. Quando chegar nessa região, pelo menos você botar alguma grana no bolso. Aí você vê outros ativos péssimos, né? Como Quali, como Ipera, ativos que vêm caindo quando o mercado está subindo e o mercado está caindo, mas fazer uma reaçãozinha michuruca. E aí eu vejo também, novamente, as pessoas querendo operar esse tipo de coisa. Aqui está, tipicamente, perdeu esse fundo, vai embora. Aqui está formando ó, queda forte, sobe. Isso é uma bandeira de baixo dentro de uma queda, acionada a bandeira de venda ali. Ó. Foi acionada aqui. Aqui. Tá? Acionada a bandeira de venda,
Por enquanto o cara que acionou está aí meio sofrendo. Tá? Então ativos ruins. Ativos ruins. Hapvida andando de lado, mercado bombando e ela andando de lado. Tá? O Odontoprev, que é a estrelinha do pessoal do fundamentalismo, também não está indo bem, está aqui andando de lado, média voltada para baixo, média voltada para baixo, média voltada para baixo, certo? Então, vários ativos, ó. Redditor, que vinha também desabando, conseguiu voltar pelo menos até a média, média voltada para baixo. Isso aqui, ó, dá um kick na média, galera. Potencial venda aqui, ó, no semanal. Se perder a mínima, então, sem dúvida. Mas se só pelo toque ali já dá um potencial kick na média. Observa que ela vem e faz o maior volume da série aqui. Muita atenção nisso aqui para potencial de venda. E destacando no setor, além da Onco que fez esse candle de ignição, nós temos já muito bem e já lá na frente, muitos pavimentos à frente, temos Fleury, que vinha nessa congestãozinha de topo, tentou perder, foi, não andou pior aqui, e aí rompeu essa região de resistência com aquele candle, esse candle, e vem subindo devagarzinho, num setor que, como a gente disse, não está lá aquelas maravilhas, um setor que não está definitivamente bem. Então, sendo um setor que não está definitivamente bem, também não seria lá o setor que eu mais procuraria para investir. Essa ação, como eu disse também, ela tem razoavelmente pouco tempo de mercado, então não é aquela ação que para análise gráfica seja mais interessante. Mas talvez fosse a ação que eu mais pensasse em investir, justamente porque eu posso pegar o candle de ignição altista logo no seu início. Tem espaço para ir ali. Aqui ainda tem potencial de subida, com certeza tem potencial de subida, mas ela encontra uma resistência razoavelmente perto, porque ela foi antes. Então quem pegou, quem não pegou, fica um pouco atrasado, e o atrasado muitas vezes come cru. Cru, tá bem? Come cru, sem malícias, hein, ô bando de safados e safadas que estão me ouvindo. Em pleno domingo, vocês pensando essas coisas. Shame on you. Então, esse ativo tem essa resistência logo aqui em cima. Fica um pouco mais difícil de operar. De qualquer forma, ele é o que está mais forte do setor. Eu ficaria muito atento nisso aqui, tá? Especialmente em Onco, para compra, e ficaria muito atento em Redditor para venda, tá? Também Qualivida, mas isso aqui, olha, lixão, tá? Operar um ativo de 2,91 não dá para fazer controle de risco, porcaria. Mas aqui ficaria muito atento. Vamos para o setor de elétricas, que vinha bombando, né? Vinha fazendo um movimento bastante forte. Né? Nós temos aqui, depois de fazer um pivô de baixa, parou e vinha bombando para subir. Olha, o índice de elétricas é muito bom, é um setor defensivo. E dentro do setor de elétricas, nós temos alguns destaques. O destaque principal os dois destaques principais eram duas: CPLE e CEMIG. Aí CEMIG teve um infortúnio de ter uma dívida no Estado, né? Não a CEMIG. A CEMIG, a empresa não mudou nada. Tá? A única coisa que mudou aqui nessa história foi que o Estado de Minas Gerais está muito encalacrado em dívidas e não estava conseguindo oferecer garantias para o governo federal poder, porque as dívidas dos estados elas são garantidas pelo governo federal. Antigamente, os estados e os municípios podiam emitir dívida, inclusive dívida externa. E isso foi uma tragédia, porque perdeu-se completamente o controle das coisas, foi uma horrível. Lá para trás mudaram isso e falou, não, os estados e municípios não podem mais emitir dívida para fora, só podem emitir dívida para dentro. E a garantia disso muitas vezes é o governo federal que faz, vamos dizer assim, entre aspas, a securitização dessa dívida. Entre aspas, tá bem? Mas é mais ou menos o modelo, e aí o estado de Minas Gerais vem encalacrado numa opção de dívida, está ruim de conseguir pagar e estava pior ainda de conseguir oferecer garantias. Não estava conseguindo oferecer garantias. O que o governo federal fez? Foi lá e pegou as duas empresas principais do setor público do Estado, que era a Copasa e a CEMIG, duas boas empresas, e pegou as ações como garantia. Não transferiu a propriedade da empresa para o governo federal, não fez nada. Só pegou como garantia. Só que isso foi interpretado como a impossibilidade do Estado de privatizá-las. Coisa que qualquer pessoa adulta sabe que eles não iam fazer. Era só balela e conversa fiada. Né? Como sempre. Não privatizam, galera. O cara vai lá, tem 200 empresas, ele privatiza uma para dizer, privatizei, hein, tá uma, lá.
E aí o resto ele mantém, porque é onde eles têm que botar o cabide de emprego de todo mundo que financiou campanha, que ajudou nas campanhas, a parentada, a colegada, todo mundo vai penduricado nessas empresas. Se eles privatizarem as empresas todas, não tem onde enfiar essa galera. Né? Já pensaram nisso? Então as empresas públicas elas têm uma razão na sua existência: ser penduricalho de emprego dos políticos. Logo, eles não vão privatizar as empresas. Certo? Podem enganar a trouxa privatizando umazinha aqui e outra ali, mas não vão privatizar. E nos casos do Estado de Minas, não vão privatizar a CEMIG, e não iam privatizar a CEMIG, mas o pessoal se convenceu de que iam, e aí, conforme pegaram lá as ações, o ativo fez isso aqui. Ele vinha nessa lindíssima tendência de alta, perdeu a tendência de alta na outra semana, volume violento, mas conforme nós falamos, e eu, pessoal da mesa ao lado, que é a minha esposa, foi assim, ela já vinha investindo em CEMIG e agora ficou barato, e agora que eu quero comprar mais. Né? Ativo bom, bom pagador de dividendos, não mudou nada. Para a ação, para a empresa, não muda nada, continua tudo igual. Tá? Ela não ia ser privatizada, era só conversa fiada e continuará não sendo privatizada. Portanto, não mudou absolutamente nada. Deu aqui uma compra sensacional por um preço mais baixo. Mas isso é uma questão fundamentalista. Graficamente falando, isso é um candle de ignição baixista e esse aqui é um inside bar. Tá? Então, graficamente falando, a média de 20 virou para baixo com o candle. O candle é de ignição baixista, esse é um inside bar. A perda da mínima do candle dá uma venda, tá? Do ponto de vista gráfico, para buscar um alvo bem grande, que seria esse suporte aqui em torno de 9,30 e poucos. Pelo menos isso, talvez mais. Então, do ponto de vista gráfico, a tendência de alta foi embora, acabou. A tendência de alta e o canal de alta, esse espetáculo aqui, acabou-se. E agora, graficamente falando, tem potencial de venda para você vir buscar aqui embaixo 9 e pouco ou muito mais para baixo, dependendo do como seja a reação gráfica. Do ponto de vista fundamentalista, foi o que eu falei antes, deu compra aqui e vai dar compra de novo lá nos 9 e pouco, porque a empresa continua sendo sensacional. Eram dois destaques positivos, sobrou o outro. O outro é a CPLE. Olha que espetáculo de troço subindo, continua subindo. Não teve aqui notícias sobre o Estado, não fizeram nenhuma conversa fiada do Estado e ela continua subindo lindamente, tá? Dentro do seu belíssimo canal de alta. Tá? Outras empresas do setor vêm aqui fazendo a reação que o índice fez, que o índice setorial fez, mas sem grandes movimentações, como a Elet, que também tem essa panaceia de que vai ser reestatizado. Também não vão reestatizar, o governo não tem dinheiro para fazer isso. Sabe? Sai dessa, galera. Pelo amor de Deus. O outro governo disse que ia privatizar todas as empresas. Privatizou essa, e mais ali, assim, dois pingentes. Ao invés de pegar, sabe aquelas joias da rainha da Inglaterra? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. É um lugar que, assim, você entra num troço que é do tamanho de um apartamento, ou maior que um apartamento, cheio de joia. Aí você vai, vou vender essa porra toda. Aí o cara vai lá e vende 2 brinquinhos e uma tiara. E fala assim, pô, vendi tudo. Não, continua o apartamento cheio de joia lá, o troço lá dos caras lá, cheio de joia, e ele vendeu 2 brinquinhos e uma tiara. Essa aqui é a tiara que eles venderam, e nem para comprar de volta o governo tem dinheiro para fazer isso, então não vão privatizar essa porcaria, ou melhor, estatizar essa porcaria. Vai continuar como está e não vai mudar, tá bem? Então esqueçam isso. De qualquer forma, o ativo tem aqui uma pequena movimentaçãozinha para cima. Engie 11 fez uma movimentação muito mais bonita. Observa que espetáculo de movimentação. Rompeu aqui uma zona de resistência. Vem com movimentação altista, muito bom. Tá? Superou aquele topão lá atrás e tem tudo para continuar crescendo. Ainda não está muito longe da média de 20, está com uma distância bem razoável. Isso aqui tem potencial de continuidade de movimento. Tá? TRPLE 3 tinha tido uma notícia que fez com que isso aqui acontecesse, veio aqui na zona de resistência, tentou para lá, tentou para cá, tentou para lá, essa semana veio para cá, está confuso, né? Para vender é difícil porque tem o gap que é suporte. Para comprar é baseado numa notícia e eu tenho muita dificuldade de operar notícia. Eu não opero notícia, acho que operar notícia é uma coisa muito ruim, porque dá aso a esse tipo de coisa, as pessoas tomam muitos prejuízos. Pensa a galera que vinha comprando CEMIG por aqui e operou a notícia e perdeu um dinheirão por conta de uma bobagem. Por conta de uma bobagem. Tá? Daqui a 6 meses ou um ano isso aqui é revertido. Devolve as ações ou qualquer coisa parecida, ou entra num acordo político, cara, é aquele negócio. O cara te odeia, ele se odeia só na frente da televisão, né, cara?
Porque lá nos bastidores tá todo mundo comendo camarão junto, todo mundo comendo caviar, né? Aí fazem festão e todo mundo se dá bem, tal. E do lado de fora o cara chama de filho daquilo, manda para aquele lugar, porque no fundo, todos eles são amigos, porque, é claro, né? Todo mundo mesmo clã, todo mundo faturando às custas do dinheiro público. Político bom é nenhum, não tem político bom. Obviamente que deve existir alguma exceção, mas como toda regra, mas político e nada é a mesma coisa. Bom, em suma, isso aqui está numa situação difícil, eu não mexeria muito com ela. EQTL é uma ação excelente, paga muito bons dividendos, vinha também num canal de alta excelente, rompeu o canal de alta, voltou para ele e está tentando romper a topo histórico. Excelente ativo e está indo. Tem tudo para ir bastante. TAI está numa zona de congestão, está tentando romper, mas está cara, muito cara, a meu ver. Tá? Aqui tem um valuation feito no outro ano. Esse ano eu vou ter que fazer aí agora com os balanços, né? Um novo balanço que vai sair agora, vou fazer um novo valuation. Mas eu acho que ela está muito cara. E aí ela vem andando lateralizada há um bom tempo, mas pagava bons dividendos, não sei, porque eu já não tenho mais em carteira. Tive durante um bom tempo, peguei essa subida, mas saí conforme fiz o valuation, achei muito caro, saí fora e não sei se ela ainda continua pagando bons dividendos ou não. Mas nós temos ainda dois destaques aqui, CPLE e EQTL, como potenciais trades por análise gráfica. Não tenho a informação sobre valuation desses ativos, porque eu não fiz. Tá? E tem CEMIG dando possibilidade para quem opera por fundamentos pegar um troço barato aqui embaixo. Ok? Mas o setor, de uma forma geral, está bem, tirando TRPL que está confusa e CEMIG que, pô, pela notícia e pelo candle que fez, tem potencial aqui de ser o patinho feio com um candle de ignição baixista, mas vai depender muito aí de como é que esse troço evoluir do ponto de vista de conversa fiada, né, das notícias. Petroquímica também não tem um setor específico. Eu jogo isso aqui dentro do IMAT, mas nem todas essas empresas estão no IMAT. Quase todas elas estão no Ibovespa, algumas estão no Small Caps, é confuso, não tem um índice específico. Uma eventualidade dessa, eu vou criar um índice só para isso, para poder botar aqui, mas estava escrevendo livro, não tinha tempo para fazer isso. Bom, nesse ensejo nós temos Petrobras, que eu não vou analisar agora, porque analisei ontem. Você quer saber sobre Petrobras? Eu analiso ela todo dia da semana, de segunda a sexta, que eu opero ela todo dia, e analisei ontem no semanal, então tem tudo isso. Para o vídeo, fala assim, quero ver Petrobras, quero ver Vale. Para o vídeo, vai ver o vídeo de ontem, tá aí no canal, livre, grátis. Assiste, volta e continua. Tá? Então Petrobras está lindo, bonitinha, é a Petrolinda, sensacional, lindíssimo ativo. Tá? Prio vem dentro de um alargamento. A gente falou sobre esse alargamento muitas vezes. Tem um alargamento maior, tem um alargamento menor. Operar alargamento é uma bosta. Toda vez que você resolve operar, vocês não sei, mas toda vez que eu resolvo operar alargamento, eu perco dinheiro. E aí tem essa porcaria aqui desse alargamento que foi para lá, foi para cá, tal, e agora está indo na direção da parte de baixo do alargamento. Então tem um suporte aqui em 42 e pouco e deve buscar esse suporte. Observe que esse aqui é um candle de ignição baixista, tem um volume grande, é um candle grande com decisão, saindo da média de 20, que ainda é de alta, mas isso aqui tem todo o potencial para vir buscar. Se eu esticar aquela linha ali, não, eu não vou esticar, eu vou esticar ela só aqui. Só aqui. Só aqui. Pronto. Então, ao esticar a linha, você observa que ela dá ali um potencial de alva de perto de 41, por aqui, tal, nessa queda. E aí volta a ser, né, continua sendo alargamento, continua sendo aquela dificuldade. Vou vender aqui. Cara, vou vender a perda desse suporte. Vender a perda desse suporte, você está pedindo, pelo amor de Deus, para tomar um choque daqueles de taser da polícia, porque, pelo amor de Deus, não é a hora de fazer trade nessa região aqui embaixo. Dá para tentar dali até aqui? Dá, mas é pertinho. Eu ficaria de fora. Tá? Porque o alargamento é muito, muito ruim de operar. Tá? Quem está vendido em PRIO, tá? Aí beleza, o cara está vendido, continua levando, vai aproximando do stop, tal, conforme chegar nessa região. Mas quem está pensando em fazer alguma operação, o máximo que o cara começa a pensar é comprar. Vou pensar em comprar PRIO aqui. Porque sim, aí tem um alargamento, aí dá aqui para comprar. Mas é sempre um trade mais arriscado, porque o ativo está caindo, tem um candle de ignição baixista. E aí vem as ações que eu não sei por que as pessoas continuam insistindo nessas operações. Eu não entendo isso. Realmente é difícil. Tá? Eu posso ser um cara meio burro, não sei qual é o lance, porque eu tenho dificuldade de compreender por que as pessoas querem operar ativos
Enquanto eles têm isso aqui para operar, os caras querem operar isso, isso, isso. Realmente é muito difícil de entrar na minha cabeça por que que a pessoa faz isso. Mas já deu exemplo aí do cara das estradas e do jegue, né? Da estradinha lá de traço. Não estou chamando ninguém de jegue, não, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu usei o jegue porque é um meio de transporte. E as pessoas querem operar as coisas difíceis. Então, tá aqui difícil. Quer operar difícil? Tá aqui, ó. Difícil. Base de uma congestão. A maior parte das pessoas que operam congestões perdem dinheiro porque elas não conseguem operar isso direito. Tá? Se você quer aprender a operar congestões, é uma forma boa de ganhar dinheiro para quem sabe o que está fazendo. Então eu sugiro que você compre os 3 livros do Al Brooks, porque congestões é o último. Tá? E aí, para você ler, você vai ter que ler todos, não adianta ler só o último, não vai entender nada, porque ele começa lá no primeiro, é uma coleção, são 3 livros. Você pega o volume 3 de uma coleção e fala assim, vou ler só esse. Pronto, você não entende nada porque o cara começou a explicar o troço lá no início. Então, para quem quer aprender a operar congestões, sugiro a leitura aí das mais ou menos 500 ou 600, 500 páginas mais ou menos, quem tem cada um dos livros do Al Brooks. Então você vai ter aí 1.500 páginas para se divertir com um dos caras mais chatos do mundo. Eu posso te dizer, por experiência pessoal, o Al Brooks ele é excelente, o método dele é excelente, o cara é bom, tudo é muito bom, mas ele é chato pra cacete. Tá? Tanto nos cursos quanto no livro. Mas, então, é aquele negócio. Temos que enfrentar a chatice, é igual ler, sabe aqui, vamos ler os Lusíadas, você vai ler, porra, Dom Quixote, você vai ler Shakespeare, tudo no original, né? Aí você vai ver que pô, é necessário para a cultura geral, o cara quer ser culto, tem que ler esse troço, mas é chato pra burro, tá? É muito, muito chato. De qualquer forma, tem aqui, ó, que é o cara tá na base de uma congestão. Base de congestão é um troço que a gente pode comprar, mas observe que você tem um gap de ignição baixista aqui. Tá? Então, cara, tem que ser macho para fazer essa compra. Tá? Tem que ser macho para fazer essa compra. Aqui tem, se você ignorar que tem uma congestão, tira a congestão da tela e você observa que isso aqui é um gap de ignição, com candle de ignição, com volume de ignição, baixista num ativo que vinha lateralizado num mercado que vem em alta. Mas tem a congestão. Tá? Tem a congestão e aqui é a base de uma congestão. O cara que for mesmo muito macho, daqui até aqui o cara tem que ser comprador. Então entre 29 e pouco até 28 uns trocados, o cara tem que ser comprador para tentar pegar isso aqui e voltar para o topo dessa congestão. Mas é realmente muito arriscado. Tá? REC V3 também, mesmo princípio. Enquanto aqui vem numa congestão, aqui vem fazendo zigue-zagues descendentes, começa a fazer uma congestão aqui, mas ainda não tem toque suficiente. Tem 3 toques, o que para muita gente é suficiente. Eu não gosto de só 3 toques. Acho que um toque embaixo, um toque em cima e outro toque embaixo é insuficiente para eu dizer que é uma congestão. Tá? Isso aqui pode ser simplesmente um fundo reflexo. E aí rompe aqui e vai, e você ficou, não é congestão. Chega aqui, você sai, ou entra vendido, quando é justamente o ponto que você tinha que começar a comprar. Então, muito cuidado com 3 toques. Eu prefiro 4 toques antes de me posicionar. Mas aqui observe que, né, o mercado, os índices subindo, né, e tal, e aqui operando abaixo da média de 20, operando abaixo da média de 20. Prio agora está operando abaixo da média de 20, mas tem esse problema desse troço aqui. Operando, Raiza operando abaixo da média de 20. Tá? BRKM5 operando abaixo da média de 20. Observa o toque, observa o gancho na média, que espetáculo. O ativo vem caindo, suporte, deu um candle de compra aqui para retorno à média, vem na média, toca na média e faz a queda violenta. Espetáculo. Pena que eu não opero esse ativo. E aí temos aqui um ativo que está indo super bem, e aí as pessoas não querem operar ele. Eu quero operar esse, mas não quero operar esse. Por quê? Por quê? Olha o ativo subindo, bicho. O ativo tinha essa congestão lá embaixo. Rompeu a congestão com este candle. Com este candle. Rompeu com isso aqui. Daqui para frente, meu irmão, não tem mais porque o cara pensar, não vou operar o ativo. O ativo foi, andou, resistência, andou de lado. Não caiu, ele andou de lado, rompeu de novo a resistência, bombando. Resistência, o ativo rompe, rompendo resistência, o ativo rompe. Não, não quero operar esse ativo, não. Tá bom. Não opera. Opera outro, opera esse aqui, ó. Olha que ativo bom. Opera esse aqui, ó. Ou isso. Tá bom. Ok. Eu, pra minha filha, falei assim, opera isso aqui, ó. Olha o ativo bombando. Prio, agora tá numa fase ruim.
Tudo bem. Mas olha a Prio, cara. Olha o que que a Prio fazia, olha o que que isso aqui estava fazendo. Olha o que que esse papel estava fazendo esse tempo todo que Petro estava subindo, que o GPA estava subindo. O que que o papel estava fazendo? Olha aqui, ó. Olha isso. Não é possível. O gráfico é o mesmo. O gráfico que eu estou vendo é o mesmo gráfico que vocês estão vendo. É o mesmo gráfico. Como é possível o cara concluir que é melhor operar esse tipo de ativo do que esse tipo de ativo? Que agora, admitidamente, isso aqui está numa fase ruim. Mas como é possível? Honestamente. A construção, o setor a ser visto. O vídeo já está com 1h15. Desculpa aí pelo excesso de tempo, galera. Mas eu acho que eu me empolguei hoje. Pelo fato do pessoal da mesa ao lado não estar, então ela não fica me falando assim, encerra aí, encerra. Sabe como... Todo mundo que é casado sabe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui em casa quem manda é minha mulher. Eu acho que da sua também, né? Muito provavelmente. E aí, de vez em quando, ela sempre dá assim, chega, pronto, chega, acabou, vambora, né? Pô, aí você bate na mesa, porque eu sou muito macho. Ela fala... Aí olha de novo, né? Quando ela olha de novo, você fala assim, não, eu tô cansado, tô com dor de cabeça, quero ir embora. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Ó, não se esqueçam. Manual de renda fixa, pensando em um futuro melhor. Se você está pensando em um futuro melhor para você mesmo, sabe aquela filhinha do INSS? Ela te espera lá no futuro, se você não tomar providências hoje. Sabe aquela filhinha do SUS, aquela beleza para você pegar lá uma Novalgina, pegar um remedinho para dor? Pois é, ela também te espera lá no futuro, se você não. Ah, vai contar com o INSS? Vai contar com aquela renda? Merece até uma gargalhada. Crie a sua própria aposentadoria. Se você for depender do governo, você está lascado. Especialmente quem é jovem, tá? Você tem aí 20 e poucos anos, 30 anos, tá? Não acredite que as regras, quando você se aposentar, serão nem sequer parecidas com as de hoje. Porque atuarialmente a coisa é impossível de fechar. Não tem como fechar as contas não fecham. E não vão fechar cada vez mais. As pessoas estão vivendo muito mais tempo. A longevidade das pessoas está enorme. Tá? O tempo da aposentadoria aos 60 ou 65, dependendo da idade, é impossível de ser mantido. O cara contribui com 35 anos e vive 30 anos a mais, mas não fecha a conta, não tem como fazer. Então, não ache que a aposentadoria vai se manter com o mínimo de um salário mínimo, não vai. Que o teto vai continuar sendo de quase 6 salários mínimos, não vai. E que a idade vai permanecer. Então, tudo isso vai mudar ao longo dos próximos 20, 30 anos. Se você for contar com o INSS para pagar suas contas, né, tu vai comer pão que já amassou. Eu já vou estar morto há muito tempo, mas você vai lembrar e falar assim: porra, aquele velho desgraçado jogou uma macumba, jogou murucubaca em cima de mim. Não foi urucubaca. Eu estou te avisando da certeza que vai ser. Porque todos os outros países estão mudando. Se você pegar como é a previdência na Europa, está mudando, como é que a previdência no Canadá está mudando, né, em outros países, tal, Chile. Você vai pegando o país México, você vai vendo como eles estão fazendo, eles estão mudando. Nós estamos atrasados, o Tesouro está pagando essa conta. Mas o Tesouro não vai conseguir pagar essa conta para sempre. Então, vai mudar a Previdência. Não é uma hipótese, é uma certeza absoluta. Aquela reforma da Previdência que eles fizeram agora, tem pouco tempo, tem uns poucos anos, aquilo foi passar pó de arroz no rosto. Não tira as rugas, não faz você parecer, não faz você ter menos de 10 anos. Só engana a trouxa. Aquilo não serviu para nada. Tá bem? Não serviu para nada. A reforma vai ter que ser profunda e vai ser dolorosa. E vai ser muito, muito dolorosa. Portanto, especialmente para você, que é o cara que está pagando a conta. Então, programe-se, pense nisso. Tem filho, vai fazer um futuro melhor para seu filho? Pense nisso. Renda fixa é um caminho muito, muito bom para isso. Voltando aqui ao setor imobiliário, que também deu uma reagida boa, tá? Muito boa, diga-se passagem, mas tinha encontrado aqui, ó, tinha feito esse movimento, excelente, encontrou a zona de resistência, nós avisamos todo mundo, ó, que a coisa deve enrolar, deve embolar, veio caindo, caiu, chegou no topo da congestão anterior, percebe que aqui havia uma congestão, chegou no topo da congestão anterior, testou, isso é um suporte, ele reagiu. Tá? E aí vários dos ativos reagiram, mas quase todos eles reagiram, mas não foi aquela Brastemp. Né? Eu estou comprado aqui em EZTEC,
por conta do mesmo princípio, foi lá em cima, voltou, testou aqui a mesma região de suporte, né? Depois virou suporte. E aí eu estou comprado, mas já essa semana já encerrei. Estou comprado? Não, estava comprado. Essa semana encerrei porque chegou na média de 20 e eu já, enfim, peguei aqui a minha graninha, botei no bolso, estou satisfeito. Observe que eles continuam trabalhando, enquanto o índice geral está acima da média de 20, ativo abaixo da média de 20, ativo abaixo da média de 20, inclusive deu venda, tá, em MRV. Aqui o ativo mal consegue se posicionar acima da média de 20. Cirela está tentando. JHSF3 vem muito mal há muito tempo, não é novidade. Tá? Tris também tentando. E aí, os dois ativos que estão melhorzinhos na esquema, que é Tend e Even, tá? Que vem se mantendo, mesmo quando o ativo vinha caindo, quando o índice vinha caindo, eles ficaram mais lateralizados, conseguiram se suportar um pouco melhor aqui em Tend do que nas outras, e isso faz com que eles tenham mais força relativa, mas mesmo assim a coisa não está nenhuma maravilha. Tá? Esse setor depende muito da taxa de juros. A taxa de juros prometia uma queda violenta e rápida, tá? E enrolou o meio de campo. Por quê? A inflação até cedeu bastante, o que é muito bom, mas tem o complicador que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Para quem não acha que a taxa de juros dos Estados Unidos tem qualquer influência na nossa vida, tem, e grande. Então, não achem que não tem, porque a taxa de juros dos Estados Unidos é um componente fundamental dos riscos dos outros países. Então, dentro da composição de risco, o risco, no nosso caso, aumenta e aí a nossa taxa de juros não pode baixar abaixo de um certo nível enquanto isso. Então, enquanto os Estados Unidos não cederem a inflação principal e eles não começarem a baixar a taxa de juros, a nossa vai baixar, e eu tenho certeza que eles vão baixar, mas a velocidade da baixa não, que prometia ser muito rápida, aparentemente não vai ser assim tão rápida. E isso complicou aqui o setor. Também complicou o setor de FIIs. E é por isso que eles também reagiram um pouco mal. De qualquer forma, se a taxa de juros efetivamente cair e cair rapidamente, isso aqui vai bombar. No presente momento, não há essa. O pessoal estava muito animado, mas se você olhar o boletim Focus para os próximos tempos, você não vê essa queda assim tão acentuada e tão rápida quanto o pessoal estava achando anteriormente. E se você mais ainda olhar a curva de juros, você também não vê isso. Você vê essa queda muito brutal lá para. Vamos botar aqui a curva de juros. Eu não vou pegar o boletim Focus, mas a curva de juros eu pego. Tá? Então aqui está a curva de juros, que já modificou imensamente nas últimas semanas. Quem comprar o livro de renda fixa vai ver um movimento de curva de juros bastante diferente desse aqui. Tá? Observe que esse é o juros agora e esse aqui é o juros em 2025. Tá? Em 2025 o pessoal está prevendo 10%. Nós estamos em 12,75% da Selic meta. Tá? Então, observa que é uma queda grande, mas isso aqui tudo é só 2%. Tá? Então, o pessoal antevia isso aqui muito mais forte antes. Tá? Antevia muito mais forte antes. E agora nós não estamos com esse mesmo nível de previsão. Então, muita atenção que mudou. Isso aqui tinha um formato um pouco diferente antes. E a queda, que era mais abrupta, não está prometendo ser tão abrupta nesse exato momento. A visão do mercado nesse exato momento. As coisas mudam, tudo é muito fluido. Mas fiquem atentos que isso aqui tem um potencial. Se a taxa de juros efetivamente começar a ceder e cedendo rápido, isso aqui bomba. Mas por enquanto não está legal, não. Tá? Por enquanto, vários ativos estão aqui lutando para conseguir dar um primeiro sinal de vida. Ah, mas eu sou obrigado a investir nisso aqui. Onde eu investiria? Onde eu investiria? Aí eu pensaria em investir em Cirela. Tá? Eu pensaria em investir em Cirela, não é isso aqui. Porque ela conseguiu fazer essa aqui, já fez um fechamento acima da média de 20. Isso aqui tem potencial para ser um candle de ignição. Tá? O volume é maior, fez aqui um candle grandinho. Tá? Um candle de ignição ali na média, a média está horizontal. Tá? Pensaria em Tenda por conta de força relativa. Tá? Por conta de força relativa. Tá? DIR seria uma outra potencial, mas as outras não estão assim, aquela mesma Brastemp. O máximo que conseguiram foi voltar na média, e aí não está aquela. Não está legal. Mas se eu tivesse obrigatoriamente que investir, eu pensaria em investir especialmente aqui em Cirela, e Tenda e DIR. Pensaria nesses aqui. Beleza? Acho que eu vi todo mundo que eu tinha para ver. Acho que eu não pulei ninguém dessa vez. Beleza, não pulei mesmo.
Manual de renda fixa, pensando no futuro. Lembre-se que eu acabei de falar sobre o INSS. Lembre-se que eu acabei de falar sobre faculdade pública. Cuidado! O futuro não é tão bom e tão barato quanto as pessoas acham. Muito menos garantido. Eu, se fosse vocês, começaria a pensar em fazer um pé de meia hoje. Não é semana que vem, não é ano que vem, não é nunca. E com R$ 30, R$ 20, você já consegue começar a fazer por mês. Você consegue fazer, já começar a fazer um pé de meia para o futuro. Portanto, para o seu filho, para você, para a sua velhice, para a sua aposentadoria, para aumentar a sua renda, ou qualquer outra coisa, tá aqui, ó, disponível. O link tá na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço para todos vocês. Espero que o vídeo, mesmo sendo longo, tenha sido bom e um ótimo final de semana para todo mundo. Abraço, tchau, tchau.